Muito bem, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo no seu canal EBTalk. Eu, Daniel de Castro, falo contigo. Espero que vocês estejam muito bem. Eu também estou bem aí. A gente vai trazer aqui para o vídeo mais uma aula de escola bíblica. Lição de número 2, Sal da Terra, Luz do Mundo. Essa é uma aula do segundo trimestre de 2022, né? É a próxima aula do domingo em que acontece a escola bíblica. Para aqueles que estão nos acompanhando aí no canal, eu estou trazendo esta aula exclusivamente para alunos da EBD, mas eu vou trazer aqui para o canal também agregando conhecimento a todos que nos acompanham no canal EBTalk, tá? E vou deixar esse conteúdo gravado para todo mundo que quiser acompanhar aí. É conhecimento, é graça, é unção que Deus nos concede aí com esse material, tá bom? A gente vai estar falando de luz do mundo, sal da terra, que é o tema dessa lição. Vamos para o princípio, lembrando que quem quiser ajudar o nosso canal, pode se inscrever, pode deixar o seu like, pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que amam e querem aprender mais sobre teologia. A gente tem um espaço nesse canal que é interdenominacional, ou seja, não há denominação liderando esse canal. Esse canal não tem domínio de denominação. A gente apenas aqui expõe o evangelho do reino, o reino de Deus. Não há placa de igreja ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? A gente vai trazer esse conteúdo para agregar conhecimento. Uma boa teologia faz uma boa comunidade, ok? Uma boa teologia faz uma boa comunidade, uma boa família. Uma família unida mostra o amor e graça de Cristo, que deve ser o ponto central do Evangelho em nós. Vamos começar? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esse texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 13 e o 14. Aqui a gente está falando da influência dos cristãos na sociedade, né? Ou seja, no mundo em que nós estamos. A influência do cristão na sociedade é inevitável do ponto de vista bíblico. O mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. O que é importante a gente destacar aqui logo de início é qual é a influência que nós fazemos no ambiente em que a gente vive, no ambiente onde nós estamos. Qual a influência que você faz dentro da sua casa, na escola onde você estuda, na empresa onde você trabalha, com os seus vizinhos, com seus amigos, com as relações em que você está impactando e também sendo impactado de certa forma. Então, qual é o ponto de influência que nós podemos realizar no meio dessa sociedade? É o primeiro ponto, já logo de cara, para a gente refletir. Luz, sal, luz. Segue a ordem que você quiser aí, porque são dois exemplos que Jesus vai
usar, vai utilizar para estar demonstrando como nós devemos impactar o meio onde nós estamos. Agora, nesse tópico, a gente já mostra aí as reflexões de segunda a sábado, né? Algumas referências que nós podemos memorizar, podemos refletir, parar um pouquinho para refletir, né? Nossas palavras devem ser temperadas como sal, não podemos perder a relevância. Deus, o Pai das luzes, né? A metáfora que é usada, Pai das luzes, luz como um testemunho verdadeiro de boas obras, um tesouro em vaso de barro, que é uma das linguagens que Paulo utiliza, um tesouro em vaso de barro, né? Andando com prudência e bom senso, que é outro ponto bastante importante para a gente refletir aí. Seguindo a nossa lição, vamos para a leitura bíblica que a gente vai fazer. Você pode utilizar a sua Bíblia, você pode seguir até as minhas dicas aí que eu sempre coloco no meu canal aí, da Bíblia 365, Mateus 5:13 até o 16, vai ser o sal da terra, vai ser o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam e glorifiquem, vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O texto que a gente leu aí é um texto bem conhecido, acredito que 99,9% de todo mundo que está aqui no vídeo, assistindo e acompanhando, conhece esse texto, né? E às vezes tem até canções que a gente canta, né? E existem essas expressões, né? Eu não vou cantar porque eu sou péssimo para cantar, tá, gente? Mas a gente já vai para a introdução aí para a gente entender melhor essas metáforas que Jesus está utilizando, essas figuras de linguagem, que são... O seu conceito é muito importante para a gente entender, para a gente aplicar em nossas vidas. A proposta dessa lição é estudar sobre a importância da influência com os cristãos no mundo. Assim, analisaremos esse assunto a partir das metáforas do sal e da luz presente no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como é conhecido. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e ser isso. Não podemos deixar de salgá-lo, bem como iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isto. O objetivo da nossa lição aqui é apontar a função do sal, destacar a função da luz, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. E por último aí a motivação. Que tipo de influência você tem exercido nos lugares em que mora, estuda, trabalha? Perguntas como essa são importantes para tornar mais concreto o assunto em estudo. O ensino do sal e da luz requer de nós
a adoção de uma postura influenciadora. E essa é uma palavra muito comum hoje, né? Influencer, influência, influenciador, aquele que consegue transmitir uma mensagem e influenciar multidões para uma linha de pensamento, uma ideologia e movimentos até políticos. Então é bastante atual a percepção de que a influência vai impactar milhares de pessoas em cima de uma cosmovisão. No nosso caso, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, que nós precisamos ter uma percepção de como podemos influenciar o nosso ambiente e as nossas relações. Sal da terra e luz do mundo. O sal tempera e conserva. A primeira definição que a gente tem, todo mundo sabe o que é sal, todo mundo utiliza na sua casa o sal para temperar a comida, né? E se você colocar sal demais, vai ficar ruim, vai ficar salgado. Se você colocar pouco sal, você não sentirá o sabor daquele alimento que foi cozido, mas fica uma coisa ruim. Então a gente tem que ter a percepção da importância dessa substância. E a definição dela aparece como uma substância branca, usada como tempero. No livro de Jó 6,6 já se destaca esse ponto, tá? Usado também como remédio e conservante, está lá em Ezequiel 16,4. Era utilizado na antiguidade como um remédio, ele cicatrizava, né? Era passado por cima de feridas e havia uma cicatrização do ferimento, e também como conservante. No grego bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. Primeiro, usado como tempero, como substância de fertilizante da terra arável. Aqui é um ponto bem interessante porque tinha essa utilização também em tempos antigos. Como substância que conserva alimentos da deterioração e como sabedoria e graça no discurso. Colossenses 4,6. Na cultura hebraica aí, irmãos, na cultura judia, dos judeus, o sal era uma expressão usada demonstrando sabedoria. É bem interessante esse aspecto, porque era usado o termo como sabedoria. A gente não vai se aprofundar muito nessa definição, mas acredito eu que todos que estão no vídeo aí vão compreender pela fácil percepção de que a gente tem, que o sal é usado para temperar. Quando tem mais é ruim, quando tem menos também é ruim. E na medida certa ele tempera, ele é agradável. Importância do sal, podemos dizer que o sal tem uma função de dar sabor, pois o alimento na medida certa do sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função o sal a de preservar o alimento da deterioração, quando não há tecnologia de refrigeração. Preserva-se a carne, esfregando-a no sal grosso, né? Deixando na salmoura. Essa função traz a ideia de
oposição ao mundo, pois os cristãos, como o sal, são esfregados num mundo de processo de apodrecimento moral e espiritual. Para a gente entender a definição aqui, trazendo para a vida cristã, trazendo para o simbolismo do cristão em si, é moderação, né? Ele agir com moderação, equilíbrio. Um exemplo bem clássico é aquele que não tem atitudes legalistas e não usa, eu posso usar o adjetivo aqui, não usa máscara, né? Não usa da falsidade, da leviandade, mas ele tem um comportamento de sinceridade, moderado, equilibrado, e vai sempre pensar naquilo que deve falar, como deve proceder, para que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. Como cristão, devemos influenciar um mundo que se encontra no estado de podridão espiritual. Trazendo um exemplo aí, Lucas 34 e 35, é o texto que nós estamos estudando. Nesse aspecto, o cristão deve expressar valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se a valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. Entra em choque a forma como nós pensamos e agimos e a forma como o mundo quer que nós pensamos e quer que nós venhamos a agir. Então nós vamos discordar em muitos momentos daquilo que o mundo acha que é certo, acha que é correto, e que nós seguimos buscando o caminho de santidade, buscando o caminho de verdade, de falar a verdade, de dar bom exemplo, de ser um exemplo como pessoas, né? De agir honestamente, de agir sem querer obter o ganho em cima de outras pessoas. Enfim, há vários exemplos que nós podemos aqui contrapor, que os valores morais que o mundo nos apresenta são totalmente contrários àquilo que o Evangelho nos mostra. Um exemplo muito clássico é que nós não, como cristãos, eu não devo levar vantagem em cima do outro, né? Mas eu devo me abnegar para ajudar o meu próximo. Não devo mentir, não devo dar ser uma falsa testemunha. Enfim, tem vários exemplos que nós podemos ampliar aqui o debate e o conhecimento desses aspectos que os valores morais e os valores espirituais são totalmente contrários à fé cristã. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus, ele deixa claro, né? Se esse sal não for bom, ele não serve para dar sabor.
e não servindo para dar sabor, o resultado é que ele não serve mais para nada. Em outras passagens está deixando bem claro, se for insípido, de nada mais presta, mas não para ser pisado, jogado fora, pisado pelos homens. É justamente este o ponto em que nós vemos lideranças e outros que não estão sendo estes bom sal, dando mau testemunho, sendo incoerentes. A sua vida não é de acordo com o seu discurso. O seu discurso é um, a sua vida é outra. Esses falsos exemplos, esses notórios exemplos de falsidade, de incoerência com a mensagem do reino, mostra como esse sal é insípido, como esse exemplo de vida que alguns incorrem é totalmente incoerente e só gera difamação do verdadeiro evangelho. O sal é um ensino rabínico associado à metáfora do sal com a sabedoria. Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida para nada mais presta significa tolo, louco, com significado de radicular, né, ficar ridicularizado. É tolice ou loucura aos discípulos perderem o caráter, já que assim eles são imprestáveis para o reino e a igreja e colhem o desprezo de ambos. Esse era bem o retrato, irmãos, amigos aí, do exemplo dos fariseus, né? Jesus, ele deixava bem claro, vocês são como sepulcro caiado, por fora vocês são belos, maravilhosos, se vestem muito bem, parecem ter um ar de piedade, de santidade, mas por dentro vocês são cheios de podridão, cheios de pecado, maus pensamentos, já faz um pré-julgamento das pessoas, mesmo antes delas se posicionarem. Então não havia aprovação de Jesus sobre os religiosos que já batiam no peito, dizendo que eram aí filhos de Abraão, seguiam Moisés, sem apresentar nenhum tipo de misericórdia e graça que deveriam. Vamos agora ver aqui o conceito da luz. Esse é um conceito até bem antigo. Conceito físico. A luz procede dos corpos celestes, próprias estrelas, né? Refletida, a lua, planetas, etc., que traz claridade, por isso é capaz de iluminar objetos e torná-los visíveis. Assim a lâmpada emite luz e o fogo espalha a luz, enfim, ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar em trevas. Portanto, do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Exemplo, é usado uma metáfora para retratar, né? O Pai das luzes, o Senhor é a nossa luz, a estrela da alva, enfim, algumas expressões que vão dar esse sentido. Como o Salmo 119, né? Luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? É bem interessante que Jesus ele usa essa metáfora para demonstrar que não há dubiedade, né, no que ele disse.
ele vai ser a luz, mas sim, vós sois a luz, no reino de Deus. O que se espera do cristão é que seja viva como a luz deste mundo. Refere-se ao crente como luz. Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor, fé, manifestos na vida do cristão por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e eles glorifiquem a Deus. Então, essa luz, ela está sendo referida a todas as obras que nós praticamos como salvos. É sempre importante dizer que não praticamos boas obras para sermos salvos, mas praticamos boas obras por já estarmos em posse da nossa salvação, já temos a salvação. Então não são obras comuns, mas são obras que vão além daquilo que o religioso deve fazer. E coração grato ele já faz naturalmente, né? O coração transformado, grato, ele já pratica essas obras naturalmente. Não é necessário aqui que haja uma obrigatoriedade da realização dessas obras. Livre-se, depois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2, do 1 e 2, ele traz a ideia e a recomendação que os irmãos eles se libertassem de toda maldade, de todo engano e toda hipocrisia, que era uma das características do religioso. A inveja, maledicência, que são pensamentos maldosos, expressões de duplo sentido. E como crianças, né, recém-nascidas, eles desejassem um puro leite, um leite puro, dando um exemplo de que eles eram ainda imaturos, mas que eles pudessem crescer para a salvação. Porque como eu já falei em outras lições, a salvação ela acontece em momento imediato, entrega da sua vida a Cristo, mas ela deve ser desenvolvida de acordo com o conhecimento, com a leitura das Escrituras, a aplicação do que você aprende, dos ensinos de Cristo e o seu devocional. Tá bom? Na sequência aqui, o impacto da luz sobre as trevas, né? A luz em lugares de trevas, quando disse que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, Jesus se referia à impossibilidade de esconder o brilho da luz no reino de Deus. Cada cristão é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza que passou do novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso o cristão deve estar no lugar no qual foi chamado, fazendo brilhar por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para
esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida no zelo para sua própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Aqui eu deixei o texto aqui muito em cima da câmera, mas deu para entender aí que o impacto da luz sobre as trevas, ele é constante, porque isso é o que o Espírito de Deus gera dentro de nós, né? A gente pode ver isso em vários exemplos na vida do próprio apóstolo Paulo. Aonde ele ia, a luz de Cristo brilhava, porque ele sempre tinha algo de Deus para manifestar entre os povos e entre os irmãos. Impacto na sociedade. A igreja, ela é um organismo vivo e ela deve impactar a sociedade com os valores que o reino traz, né? De honestidade, de sinceridade, o senso de urgência com o próximo, a ajuda àqueles que são necessitados, o conselho, a justiça. E como nós falamos sobre o Sermão do Monte, a respeito de justiça, não é a nossa justiça, mas é a justiça do Senhor, é a justiça de Cristo, que não está empregada no sentido de aplicar a justiça segundo os homens, mas a justiça segundo Deus. Se nós sofremos injúria, sofremos injustiça, devemos apenas esperar pelo Espírito de Deus para que traga paz sobre toda a situação que nos sobrevém. Por isso que fala, o cristão deve estar no lugar para o qual foi chamado. Esse lugar é o lugar onde Deus o coloca e ali ele deve brilhar como uma luz. Uma cidade, Jesus dá um exemplo de uma grande cidade, né? Que não pode ser, ela foi edificada, ela não pode ficar escondida sobre um monte, é impossível, né? Então, você e eu, como testemunhas de Cristo, vai ser impossível você e eu não brilharmos, não testemunharmos do amor de Deus através das nossas atitudes, através do nosso testemunho falado também, de forma excelente. Sendo sal, terceiro subtópico aí, a gente dá sequência. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar a mensagem pública, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós, nesse sentido. Nosso testemunho não será titubeante, né? Não vai ser vacilante. Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando por todo o mundo. A demonstração que o sal ele vai agir para dar sabor ao alimento, meio que silenciosamente. Isso acontece na vida do cristão em relação ao testemunho, que antes dele falar alguma coisa, falar de Cristo, falar do amor de Deus, dentro dele acontece uma transformação. Essa transformação muda seu caráter, sua maneira de enxergar o mundo, a sua mentalidade. Mudando a sua mentalidade, ele muda totalmente de perspectiva sobre qual opinião que ele vai emitir
quando ele for questionado por alguém que não entende ainda as Escrituras e pode questionar alguma coisa, e esse cristão vai saber falar com sabedoria se ele tiver com a sua, vamos dizer aqui, uma linguagem bíblica, sua lamparina acesa, né? Se ele estiver atento e sempre se alimentando dos ensinos de Jesus. Como diz aqui, né? Renovando o homem interior. Essa expressão que Paulo usa no texto é que Paulo, ele sempre estava estudando as Escrituras, se aplicando no Evangelho, para sempre estar pronto a levar a mensagem do reino. Sendo luz, como o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, enfim, toda a sociedade. Seguidores de Cristo não podem se esconder, eles são chamados para andar na luz, como Jesus na luz está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é luz. Sempre entendendo que essa linguagem usada, luz e trevas, se refere à luz, que é uma vida em busca de santidade, e trevas é uma vida onde o camarada não quer mais nem saber de nada, ele está andando na prática do pecado. Então não há comunhão entre a luz e as trevas. Jesus foi bem claro, né? Não há comunhão entre a luz e as trevas, entre você ser um seguidor de Cristo e viver na prática do pecado. O próprio apóstolo João, na sua carta, ele vai dizer: filhinhos, não os enganeis, né? Aquele que nasceu de novo não peca. Não está dizendo que não vai pecar mais, mas está dizendo que não vai viver na prática do pecado. Então aquele que está na luz, ele vai emitir a luz e as verdades do reino. Ele não vai ficar se embaraçando e andando na prática do pecado. Ok? Influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Por que ele usa essa linguagem, né? Temos um tesouro em vasos de barro. Ele usa essa expressão porque dentro de nós tem o reino. O reino é um grande tesouro. Lembra lá da parábola que Jesus disse? O homem achou lá um tesouro enterrado num terreno lá, foi e comprou o terreno com tudo, suas fontes de recursos, seu dinheiro, porque ele sabia que ali tinha um grande tesouro escondido. Então ele dava um exemplo, ele deu um exemplo de ao que se assemelha, do que é assemelhado o reino de Deus. E o reino de Deus é um grande tesouro que está dentro de nós, porque o nosso corpo é considerado um exemplo de vaso de barro, ou seja, vai chegar um momento que isso se desfará, né? Enquanto não recebermos o nosso corpo glorificado. Esse tesouro é o verdadeiro evangelho, nós devemos portá-la como uma bandeira num mundo inteiramente que jaz no maligno. Com isso, a gente deve influenciar a sociedade. Isso não significa que o cristão seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, sua postura, que é luz, é sal, é o embaixador de uma pátria. Aí a gente vai entender aqui o ponto de vista em que o cristão ele entende quem ele é, entende que ele não é mais deste mundo, porém nem por isso ele fique ostentando que ele é melhor do que ninguém. Não, ele não é melhor do que nenhum outro ser humano, mas ele é redimido de todo pecado. E que a sua postura é como um embaixador. Ele entende que a sua pátria
sua morada eterna não é aqui, e que ele está aqui de passagem, ele é um peregrino, ele está de passagem, e cujas referências são de longanimidade, mansidão, moderação, bem como outras virtudes que estão lá em Gálatas 5, do 22 até o 24, onde a gente não vai fazer a leitura, mas eu recomendo que todos façam a leitura sobre os frutos do Espírito, que são gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, etc. Portanto, que o modo de viver seja um meio de uma nova vida e da prática de boas obras que leva homens a glorificarem a Deus. Ok? A gente já está partindo para o final aqui, para a nossa conclusão. Acredito que foi bem rápido aí, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender, conseguiu compreender esse tema. Esse tema é um tema muito importante. Conclusão: aplique a sua vida. Se o cristão mostra uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exercemos o nosso papel como sal da terra e luz do mundo. Então fica aqui a recomendação para todo mundo, que a gente tem um papel importante. A igreja, de forma orgânica, de forma mística, em todo o mundo, em todo o planeta, ela vai sofrer perseguição por ser cópia de Jesus, por ser um exemplo de Cristo na terra. Mas nós devemos permanecer perseverantes nesse chamado, porque Cristo vai voltar e Ele vai recompensar cada um pelo seu esforço, pelas suas obras, lembrando que o mais importante é que nós fazemos parte de uma só família, de um só povo, que herdará a salvação eterna, e nosso lugar não é aqui, irmãos. Nosso lugar já está preparado, já está tudo consumado. Para nós ainda não está consumado, mas para Deus tudo já aconteceu, tá bom? Essa é a nossa perspectiva que a gente deve sempre ter em mente. Para Deus tudo já aconteceu. Nós é que ficamos aguardando o futuro aí, mas o futuro já está presente. Beleza? Vamos para o ponto final aqui, que eu quero deixar apenas o convite aqui para quem quiser se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e continuar nos seguindo aí, que a gente vai continuar espalhando conhecimento que liberta, tá bom? Eu deixo aqui o meu forte abraço para todos e fiquem com Deus. E eu fui.